Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Amplie Sua Consciência. Vou deixar aqui, antes de falar de um assunto bem interessante hoje, iremos entrevistar uma pessoa fantástica que tem uma história incrível de contatos com seres extraterrestres. Eu também estou muito curioso, conversei com ela aqui nos bastidores e eu já fiquei assim bem animado, né? Para poder entender um pouco essa história dela, que é a Louise, daqui a pouco eu apresento ela para vocês. Mas antes eu queria deixar aqui alguns recadinhos, tá? Primeiramente, eu gostaria muito que vocês pudessem prestigiar o nosso site, crontv.com, e também que vocês possam se inscrever para fazer parte como tripulantes da nossa nave, USS Kron. Porque nessa nave, pessoal, a gente está estudando bastante, a gente está trocando informações, experiências, pessoas afins, né? Pessoas que amam a ufologia, que têm uma gratidão e um empenho em relação à espiritualidade. Vale a pena vocês participarem, tá? Nós temos mais de 100 tripulantes nessa nave. Então, vem aqui fazer parte com a gente, acesse crontv.com e você vai saber como que você pode entrar nesse grupo. Um outro recado é o seguinte, nós temos disponível hoje no nosso site o livro da Cris, tá? Os extraterrestres em busca do homem consciência. Vale muito a pena vocês lerem e também tem todas as informações como é que vocês adquirem o livro. Uma coisa importante, vocês comprando, adquirindo esse livro, que tem um valor simbólico, vocês vão estar contribuindo para a manutenção do nosso canal. E eu tenho certeza absoluta que como nós gostamos, amamos esse trabalho, vocês também podem nos apoiar aí comprando o livro da Cris, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar aqui com a Louise. A Louise é uma designer, né, de interiores, é uma ufóloga, estuda muito aí esse assunto, também tem a espiritualidade, a metafísica, e ela vai expor um pouco para nós como é esse contato que ela mantém, né, com esses seres que hoje já faz parte da vida dela, tá bom? Boa noite, Louise, tudo bem? Oi, boa noite para todos, boa noite, Ronaldo. É isso aí, Luiz. Está pronta aí para as perguntas que a gente vai fazer para você? Inclusive, internautas, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer aí na live, que está sendo transmitida também, ok? E vocês podem também fazer perguntas dentro do próprio canal, né, do YouTube. Vocês podem também fazer perguntas, ok? Então, vamos lá, Luiz. Eu vou fazer aqui uma primeira pergunta para você, tá bom? E me diga o seguinte, quando foi que você percebeu que havia coisas diferentes em sua vida? Olha, Ronaldo, eu percebi que tinha coisas diferentes porque eu via luzes emanando das pessoas, eu tinha lembranças que geralmente as pessoas não têm. Eu tinha lembrança desde o dia que eu nasci, saindo da barriga da minha mãe. Meu corpo sempre foi muito mais gelado do que das pessoas, e eu não entendia por que meu corpo era mais gelado, por que eu sentia muito frio. Parte de sons também, eu ouvia sons que as pessoas não ouviam. Então, eu percebi que tinha algo de diferente ali, entendeu? E eu comecei uma busca para poder entender isso, tentar compreender um pouco desse mundo, um pouco desse universo. Mas olha, veja bem, você é uma terráquea, né? Vivendo toda essa terceira dimensão, e de repente você começa a experimentar essas coisas. Como é que foi esse momento em que você percebeu que tinha algo diferente na sua vida? Como é que foi isso, né? Como é que isso aconteceu para você? Olha, o momento que eu realmente entendi que tinha algo diferente foi quando eu comecei a ter visões duplas. Visões duplas era assim, por exemplo, eu estava numa sala de aula, estava o professor lecionando e eu via tudo aquilo e eu via uma outra imagem sobreposta. Eu via árvores, eu via crianças, eu via parques, só que eu estava dentro de um edifício no terceiro andar. Então, não tinha como eu estar, sabe, no solo, com gramas e tudo mais. Eu comentava com meus amigos e a primeira coisa que eles perguntavam, né? Estava numa faculdade, que droga que você usou? Eu nunca utilizei droga. Quando eu falo nunca, nunca, nem experimentar. Nunca gostei de bebidas alcoólicas. Então, assim, era algo espontâneo, natural. E só que uma coisa foi levando a outra, né? Uhum. Mas me diga o seguinte, quando que teve esse primeiro contato aí com os seres extraterrestres, de forma consciente? Olha, o primeiro contato teve, na época, eu tinha uns 22 anos,
E é interessante que antes do contato, pelo menos que eu vi que tem uma similaridade quando eles ocorrem, é quando eu elevo os meus pensamentos, quando eu penso na humanidade, quando eu penso nos outros, nos animais, em plantas, em minerais. Então, quando eu peço algo para todos, não só para mim, não é uma forma egoísta. Então, eu elevei aquele pensamento, estava muito bem, um estágio muito bom da minha vida, e aí, dentro desse processo, eu estava pensando, e no meio do pensamento, eu entrei dentro de um túnel. E eu achei isso interessante, eu comecei a prestar atenção, era um túnel colorido, né, rodava, e não era só um túnel reto, ele tinha, você vê que tinha bifurcações, ele tinha outras entradas, e às vezes eu entrava à direita, à esquerda, e quando eu saí dentro de um solo, de um outro planeta, e aí nesse planeta tinham outros seres, eram humanoides como a gente, né, tem cabeça, tronco, membros, todos brancos. Quando eu falo branco, é branco leite, aquele branco, hoje o pessoal chama de off-white, ou quem faz clareamento dos dentes, daquele branco reluzente, é exatamente esse tipo de branco que eu digo. Não branco humano, que a gente conhece. E eles tinham algumas marcas pretas nos rostos, sabe? Mas isso era da pele, não era uma pintura igual a gente faz, era pele mesmo, dava para perceber. E aí eles tinham a comunicação deles que eu não compreendia, e começou a aglomerar vários deles em minha volta, porque é como se eles perguntassem o que eu estava fazendo ali, eles perceberam que eu era diferente. Né? Eu era alien lá, né? Eu era alienígena lá no planeta deles, e começaram a encher vários, e eu senti um puxão nas minhas pernas, passei de novo por esse mesmo túnel e voltei para o meu quarto. Quando eu voltei, eu senti meu corpo afundando na cama, e ao mesmo tempo que afundou, foi estranho, porque parece uma gárgula, literalmente uma gárgula do meu lado, berrando, gritando, que eu não podia ter feito o que eu fiz. E aí, quando eu olhei a gárgula, não era gárgula, era, no caso, meu marido, gritando comigo. E aí, eu olhei de novo, era gárgula, eu olhava de novo, era ele. Então, as imagens ficavam confundindo. Eu fiquei pensando, não é gárgula, é ele. Eu falei, mas como é que ele sabe que eu fui lá? Ele não estava lá comigo, ele não tinha como saber. Aí, entra naquela questão do familiar. Eu fiquei brava com meu marido, eu não fiquei brava com a gárgula, porque ele estava gritando comigo. E quando eu sacudi ele ficou assim, por que você tá me sacudindo? Eu falei, porque você gritou comigo. Ele, não gritei, eu estava dormindo e você me acordou sacudindo. Então, ele não lembrava em momento algum o tempo que ele ficou gritando comigo, falando que eu não podia, que era proibido, eu estava acessando coisas que eu não tinha que acessar. Então, a partir daí, eu vi que o que eu tinha vivido realmente foi real, porque eu fui repreendida. Entendi. Fantástico. Agora me fala uma coisa. Como foram esses ataques, né, desses em relação aos guardiões interdimensionais, né? Como é que isso aconteceu? Então, a partir desse aí, eu comecei a ter vários ataques, noite após noite, e independente se eu tivesse alguma viagem, seja astral ou de consciência, ou interplanetária, eles vinham atacando, só que vinham com formas diferentes, tinha hora que eram como se fossem palhaços demoníacos, bruxas demoníacas, sempre com aquela aparência muito horrorosa, muito horripilante. E aí, às vezes as pessoas até perguntam, você dormia e eles apareciam? Eu falei, não, eu não chegava a dormir. Era questão só de eu estar andando no meu quarto, por exemplo, acabar de escovar o dente, eu estava ainda andando, a parede sumia, abria como se fosse um portal dimensional, uma outra dimensão. Então, ficava como se fosse um vácuo, como se fossem nuvens flutuantes, às vezes era floresta, aquelas florestas meio tenebrosas, e eles saíam de lá e penetravam no quarto. E, na época, eu não conhecia nada, né, não sabia de nada, eu ficava assustada, então eu saía gritando, tentava acordar meu marido, ele não acordava. E aí eu entrava debaixo do cobertor pensando assim, eu vou desaparecer e tudo isso aqui vai sumir, é um sonho, é ilusão. E eu tirava o cobertor e eles estavam bem do meu lado, gritando, berrando, falando várias coisas ruins, né? E eu tive que aprender a lidar com isso. E aí foi quando eu comecei a buscar ajuda. Olha, eu fico imaginando, Luiz, como é que foi isso na época para você e para o seu marido, hein? Porque já é difícil viver na terceira dimensão, né, na nossa realidade. Imagina dividir na sua vida com duas realidades, né? Um pé lá e um pé cá, não é isso? Talvez exatamente essa qualidade, né? Me fala uma coisa. É o que hoje o pessoal chama de dois mundos. Pode deixar seu microfone aberto, não tem problema nenhum, tá? Me fala uma coisa. Então, você teve umas situações bem difíceis, com certeza seria para qualquer um, né? Eu acho que até você lidou bem com isso, né? Mas como é que você fez para justamente lidar com essas situações, né? O que você foi buscar?
Então, aí, para conseguir isso, eu comecei a procurar as religiões. E a primeira religião que me veio à cabeça foi a espírita, porque eu achava que isso era coisa do espírito, né? E eu falei, eu tô com problema espiritual, tenho que resolver isso. Aí eu fui para o kardecismo, cheguei lá, contei a minha história, que além dessa eu tenho muitas outras, né? Que o tempo aqui é curto, não vou conseguir contar todas. E aí eu me expus, e aí eles falaram assim, olha, você precisa levar passe. Eu falei, ah, tudo bem. E aí, só, você vai levar passe durante um mês, daqui a um mês a gente faz uma reunião. Aí eu fiquei lá, levando passe durante um mês, toda semana, em umas 2, 3 vezes por semana, participava das reuniões, das palestras deles, e era interessante que todas as palestras, quando eu falo todas, eram todas, sem exceção. Eles começavam a falar e eu dormia, eu acordava na hora que acabava. Eu não sei porquê, acho que eu era posta para dormir, eu não sei te explicar. Você era desligado, eu acho, né? Literalmente. E aí, quando eu ia para a reunião, eles perguntavam, melhorou? Eu, não melhorou. Aí, de novo, no próximo mês, fiquei mais um mês fazendo isso. Melhorou? Não melhorou. Quando eu vi, eu já estava 6 meses levando passe toda semana, participando de todas as reuniões, e as histórias não tinham mudado, ainda estava no mesmo processo. E eles não recomendavam livro nenhum, não recomendavam nada. Eu falava, eu quero conversar com o médium. E eles não deixavam eu conversar com o médium nenhum. Eu falei, se eu conversar com o médium, ele vai me entender. Né? O que será, E, né? e eu me senti muito barreirada. Desisti do kardecismo, lá eles mexem com o espírito, vão me ajudar. Aí, chegando lá, eles falam, não, você tem que acender 6 velas de várias cores, verde, vermelha, preta, que não sei o quê, tomar banho de chá, banho de flores, banho de não sei o quê, e aí tem que, sei lá, não sei o quê, de pipoca. Aí eu olhei, eu achava que era muita coisa para fazer, eu não fiz nada disso. Eu falei, não é isso que eu estou procurando, eles estão errados. Eu falei, tenho certeza que eles estão errados. Eu falei de alienígenas e eles não me entenderam. Falei das gárgulas, eles não me entenderam. É difícil, né? Aí desisti, fui para católica, né, falar com o padre e tal, só ficava me mandando fazer as orações, Pai Nosso, Maria, fiquei rezando o texto, não sei quantas vezes eu contei aquelas bolinhas, e só que todo esse processo ainda continuava. Saí da católica, fui para evangélica, deixei bastante dinheiro meu lá. Essa é boa. Você aprendeu pelo menos, né, Luiz? É, verdade. E não resolveu, né, as minhas questões, que eles falavam que eu estava com o corpo com o diabo no corpo, e eu falava, não estou com o diabo no corpo. Não, mas você tá, porque se você se comunica com o diabo, você está com o diabo. E eu explicava que não era isso, que eu tinha certeza. Eu falei, eu tenho uma pessoa, eu sou uma pessoa boa, não penso mal dos outros, sabe, não tem essa questão egoísta, tal, sempre estou procurando ajudar, mas enfim, sem problema. E por último, eu passei pela Ordem Rosa Cruz, que eu já tinha passado um pouco na minha infância, por causa dos meus pais. Como eu conhecia, eu voltei, eu falei, poxa, lá eles falam com alienígenas, pelo menos. Eu falei, aí eu lembrei deles. Passei Pelo lá. menos, né, Luiz? Pelo menos, né? Exatamente. Aí, nisso, outras coisas foram acontecendo, outras histórias foram acontecendo, e quando eu cheguei lá, eles ficavam assim, você vai participar das reuniões, e nas reuniões ficava emanando vários mantras, né, você ficava vocalizando os mantras e tal, mas nada disso também me fez melhorar em nada. Nesse processo. Esse processo continuou e eles não explicavam o que era, por que era, o que me acontecia, não falavam nada de chakras, não falava de energia, e eu não sabia como lidar com essa situação. Aí foi quando eu desisti das religiões e eu falei, eu vou ficar por conta própria, eu vou viver essas experiências e eu vou tentar entender dentro dessa experiência como é que eu me resolvo. E aí foi isso que eu comecei a fazer. Quer dizer, você foi para o autoconhecimento, que é o nosso papel aqui, né, no Grupo Cron, de poder ajudar as pessoas com o autoconhecimento. Concorda, Luiz? Isso, foi bem por aí mesmo, Ronaldo. Tanto é que lá na nossa nave, né, o SS Cron, que espero que os internautas também tenham essa experimentação, está sendo muito legal, né, Luiz? Porque quando você contou essa história lá para nós ficamos assim pirados. Falei, nossa, meu, essa história você precisa contar para o público, né? Por isso que nós estamos aqui trocando essas ideias. Bem, me fala uma coisa. Pensar como um ser crístico, pensar como isso te ajudou, né? Isso ajudou bastante. Engraçado que essa fase foi uma fase que eu tive alguns problemas financeiros e eu sabia que, de certa forma, você ter uma boa mentalização, uma boa energização ajudaria, que era o conhecimento que eu tinha na época. E aí eu comecei a pensar que eu precisava de prosperidade, eu precisava de abundância, porque se eu pensasse nisso, eu atrairia isso para minha vida. Só que eu achei que isso era uma forma muito egoísta de eu pensar só para mim, só eu mereço prosperidade, só eu mereço abundância. E aí eu comecei a ampliar,
Os animais também merecem, os outros humanos também merecem, as plantas merecem, os minerais merecem. Aí englobei o planeta Terra. Aí eu pensei, mas a gente não é só o planeta Terra, falei, as galáxias merecem, né? E aí eu fui ampliando, falei, o universo merece. E aí eu já tinha, na época, conhecimento que tinha outros universos. Eu falei, os outros universos também, as outras dimensões também. E aí eu fui ampliando para tudo que você possa imaginar. E aí eu comecei à noite, assim, eu acho que foi muito intenso, de uma forma muito intensa. Pensar como um. Então, eu não pensava que era só eu pensava que eu, como um, né, pensando em todos, como todos fossem um, merecia essa abundância, essa prosperidade, a alegria, o amor. E aí, através disso, começou a acontecer outros fatores, né? E aí foi muito engraçado, porque nesse processo, eu tive o meu primeiro contato arcangélico, vamos dizer assim. Bacana, hein? O meu corpo, eu Isso senti... para você, hein? Oi? Fantástico. Conta aí. Isso deve ter sido fantástico. Eu senti bem aqui, ó, nessa parte aqui da cabeça, no tamanho que eu tô fazendo com a minha mão, é exatamente esse tamanho. Uma infusão grande, parecia como se fosse uma espada entrando na cabeça, rasgando o meu corpo por dentro. Mas era uma projeção de luz. E com isso, o meu corpo começou a vibrar, 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 vibrar de forma intensa. E, além disso, começou como se fosse a acionar vários pontos. Eu comecei a sentir nos ombros, comecei a sentir nas costas, comecei a sentir aqui no peito, né? Aqui na parte, senti aqui na sobrancelha, né? Vários pontos da cabeça, agregado. Sei que foi me acendendo, parecia que tivesse ligado várias tomadas dentro de mim. Como que eu posso explicar? E o corpo vibrando. E aí eu queria pensar o que era aquilo, mas alguma coisa aconteceu, que isso para mim foi uma experiência inédita, e até hoje eu não encontrei ninguém que tivesse uma experiência igual. O meu pensamento foi travado. Eu não conseguia pensar, o que era. Então, eu só podia ficar atenta ao que estava acontecendo no corpo físico. E quando eu comecei a ficar atenta, deu um clarão, as paredes desapareceram, ficou tudo branco, uma imensa luz saindo, e aí dessa luz veio uma voz, só que uma voz trevosa, tremenda, parecia que tivesse caixas de alto-falante gigantes do meu lado, né? E é uma pena que não deu para pensar na hora, mas depois que, quando eu fiquei pensando, não era surda, não precisava gritar daquele jeito, mas de tão grande que era. E aí, esse som, que quando ele veio como se fosse vozes de mil anjos, né? E fazia assim, a um. E aí eu ficava pensando, vozes? Aí depois fiquei pensando, não, isso não é voz, isso aqui é um mantra, porque eu falei, eu já ouvi esse mantra. Aí eu falei, aquele mantra indiano, né, que o pessoal fica lá na Índia, fica invocando, né, não sei se é árabe também, mas acho que era da Índia. E eu fiquei prestando na tonalidade, que era só que ao mesmo tempo que parecia ser vozes, parecia ser instrumentos musicais, pareciam ser trombetas, né, ela confundia, eu não conseguia identificar, mas fiquei ali prestando atenção. E dali vem uma voz, a voz trevosa, falando que muita coisa em mim ia mudar, eu ia passar por um processo longo, que ao mesmo tempo que era longo, seria rápido, né, acho que seria como se fosse no tempo da Terra, e que eu ia entrar em novas órbitas. Eu não lembro de muita coisa, de muito detalhe, porque acho que acabou meio que se perdendo. Mas eu lembro muito bem de falava de saúde, de curas, né, de curas de saúde, de que eu poderia me autocurar, eu poderia curar outras pessoas, e eu poderia fazer muito mais coisas além disso. E aí, nisso, o som desapareceu, eu consegui mexer meu corpo, porque meu corpo também ficou congelado, não conseguia mexer nada no meu corpo. E aí, quando eu consegui mexer o corpo, eu consegui pensar. E na hora que eu consegui pensar, eu entrei num túnel, mas não um túnel, é como se fosse um fosso, um poço, né? Imagina como se fosse um poço. E eu caindo nesse poço, só que nesse poço, as paredes tinham várias gravuras de hieróglifos, seria como menos isso, porque eram símbolos antigos, muito antigos. E aí vinha, não eram vozes, não era nem pensamento, mas era uma informação que aquele ambiente vinha, que eu tinha que aprender tudo aquilo, porque aquilo continha a verdadeira história da humanidade, que é para eu buscar essas informações, para eu não ficar parada. Que eu buscando as informações, buscando a verdade, eu aprenderia muita coisa, e isso me ajudaria nesse processo. Enquanto eu estava caindo, eu lembro que um dos símbolos que aparecia muito frequentemente era símbolos de felinos. Então, tinha muitos símbolos de felinos, então foi uma coisa que eu frisei, né? Acabei guardando essa informação. E aí, quando eu terminei, né, que parecia que eu tinha acabado de cair no poço, voltei para o meu quarto, né? E aí, desse quarto, aí sim, apareceu uma voz, aí foi uma voz através de telepatia, né?
E nessa telepatia, eu vi que era uma voz feminina, e ela disse que não era para eu me assustar, ela estava dentro de uma nave, era uma tripulante, né, tipo uma comandante X, ela falou o nome dela, hoje eu não lembro mais o nome dela, e ela disse que ela era da quarta dimensão, e ela estava ali para me ajudar nesse processo que eu estava começando comigo. E ela perguntou se eu tinha alguma pergunta para fazer, só que eu estava, acho que, tão espantada com as coisas, pelas novidades, tudo, não vinha pergunta nenhuma, né? Isso na sua cabeça, ela estava um pouco confusa, né? Tipo, o que eu vou perguntar? Mas a minha emoção está tão grande. Não, foi bem assim, e a primeira pergunta que eu tive foi assim, o que vocês comem? Sabe, eu não tinha que perguntar, então foi uma coisa, eu podia ter perguntado algo, acho que mais sofisticado, né, com a espiritualidade, de contato, por que ela estava entrando em contato, o que eu tinha que fazer, não, eu perguntei sobre comida, e ela riu, e ela falou exatamente o que eu perguntei, que era comida, mas foi bem lareta, ela falou mais ou menos alguns tipos de alimentações que eles faziam nas naves, de acordo com a espécie, porque eles eram era uma nave de várias raças intergalácticas lá dentro, né? E como é que eles interagiam? Eu ia até te perguntar isso, né? Qual era o formato, né, biológico desses seres? Era parecidos com nós, né? Humanoides? Qual eram os aspectos principais dessa tripulação? Não, eram bem diferentes mesmo. Tinha forma de, como se fosse uma goma de mascar, mastigada, como se fosse uma geleia, né? Então tinha esses, mas assim, era o aspecto. Seres com 4 braços, 6 braços, né? Que saíam aqui de cores vermelhas. A Deus Shiva, né? Então, a gente já capta essas informações do astral, né? Ou dos planos extrafísicos, e a gente cria os nossos deuses, né? A gente cria toda essa alegoria aí que muitas vezes... Isso, tinha seres que eram formados como se fosse um globo, uma bola flutuante, mas eram seres também. Então, eles tinham outras formas também. Mas assim, isso é que eu lembro. Então, mas foi bem interessante. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque deu uma travada aí, mas é a internet, tá? Vamos seguir aqui em frente. O que você pode nos contar dessas viagens aí nas naves, né? E quais são os planetas que você já esteve? Olha, planetas, eu tive são coisas que são bem vívidas para mim. Eu já tive no planeta dos felinos, eu já tive no planeta dos seres de cristais, planetas de seres que eram só focos de luz, né? Então, eram vários pontos de luz, não tinha construções, igual a gente vê, né? Era uma terra plana, terra, né? De certa forma, e vários focos, e ali eles interagiram entre eles. Esse que era foco de luz, eles eram seres da 18ª dimensão, e lá, né, eles falavam que eu já fui de lá, né, já fiz de lá minha morada, e relembraram, e quando eu relembrei, né, quando eles me fizeram relembrar, e aí eu lembrei essa essência, e realmente eu lembrei o que se fazia. Então, por exemplo, eles eram mais como se fossem observadores, né? Eles conseguiam entrar em contato com vários seres de vários planetas ao mesmo tempo, por exemplo, 200 planetas ao mesmo tempo, com 1.000 habitantes, 1.000 pessoas, né? 1.000 seres, né? Pessoas não somos nós. 1.000 seres diferentes, espécies diferentes ao mesmo tempo, e eles conseguiam interagir tudo isso ao mesmo tempo, né? Que é o que eles explicam, que é o que você ser um ser multidimensional. Aqui a gente se vê só como tridimensional, e lá ele é multi, porque ele consegue ir para vários lugares ao mesmo tempo. E aí, se eles queriam saber, entender aquela civilização, eles entravam no corpo daquele ser, né? E ele passava a ser aquele ser ao mesmo tempo que aquele ser se achava que era um ser isolado. Então, eles conseguiam viver todas aquelas experiências e, então, eles entendiam e compreendiam como que era. E quando eles estavam satisfeitos, eles saíam dali, ia para outro planeta, ou ia para outro espaço-tempo, outras dimensões. Então, eles têm essa maleabilidade. Né, coisa que a gente está um pouco bem limitado a nível disso. Nós estamos bem atrasados, até pelo fato de nós estarmos aqui na Terra, nossa experimentação é na terceira dimensão, né? Sim, tanto que esse ser... É algo para nós aqui na Terra, né? Para esses seres multidimensionais, eles estão em todo lugar ao mesmo tempo, não é isso? Isso, esses seres, tanto é que eles não precisavam de naves, né? Eles não precisavam de tecnologia, porque eles eram a tecnologia, eles eram a evolução, então não tinha essa necessidade.
Mas me fala uma coisa. Diferente da gente deslocar, ou alguns outros seres que também precisam das naves para poder se deslocar. Claro, mas me fala uma coisa, assim, uma curiosidade minha também. Após esse contato, toda essa relação que você teve, como é que você se sentiu estando terráquea, né? Porque você não é terráquea, você é um ser do planeta, como a maioria aqui do nosso, né, orbe terrestre. Mas você tem uma consciência que poucos de nós conseguimos acessar essas consciências. Como é que você se sente? Olha, eu sinto... Engraçado que quando essas experiências começaram a acontecer de forma muito rápidas, quando eu voltava, literalmente é um voltar, né? Um voltar para o planeta Terra, eu me sentia um pouco triste, porque eu me sentia numa prisão. Literalmente uma prisão. Não posso flutuar, eu não posso ir para outros planetas, eu não posso falar com outros seres, sabe? Você se sente muito limitado. Eu falei, eu não consigo nem entrar, sabe, mentalmente com a pessoa que está do meu lado, porque a limitação ela foi te restringindo, 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 deixando você tão pequenininho, e aquilo sente sufocado, você sente o peso do corpo, porque lá não tem um peso, né? E aqui a gente tem um peso, então você sente o corpo pesado, parecia que eu estava num saco de batata enorme. E difícil de levantar braço, difícil de levantar perna. Mas, assim, isso era questão de minutos. Depois de 10 minutos, parecia que voltava tudo normal. Mas, assim que chegava, era tudo muito pesado. Mas, a princípio, senti... Desculpa, mas além da confusão mental e emocional, que é normal, porque você está numa outra dimensão bem mais evoluída, né? Então, as percepções são outras. E aí você volta para o planeta e você tem essa restrição do corpo biológico, que eu sempre comento, né, nas palestras e o bate-papo com as pessoas, né, que estão envolvidas nesse nosso trabalho. É como você pegasse o Sol, né, colocasse isso tudo dentro de uma pequena matéria, porque é isso que nós somos seres expandidos, né? Isso. Nós temos uma contração e diz assim para nós, vai lá viver essa experiência na Terra. Como tem outros seres, né, no universo que também experimentam essa vivência no orbe terrestre, né? Mas me conta uma outra coisa. Você passou a ter acesso a outras dimensões, correto? Como você acabou de afirmar. Mas você também tem relacionamento com os intraterrenos, é isso mesmo? Isso, também tem. Isso é algo bem interessante que... Como que eu posso explicar? Comecei a ter contato com povos, mas eles são bem diferentes. Eu vou pegar quem... Não sei quem assiste muito desenho japonês. Acho que os desenhos japoneses, eles retratam muito, falando dos intraterrenos. Eles chamam como se fossem yokais. Não sei se você já ouviu falar desse termo, mas se não tiver, quem tiver, entra no Google. Viu? Assisti desenhos também. Coloca yokais lá e você vai ver. Então, eles são seres como se fossem meio que monstros, animais meio que monstros. Então, tem bastante disso. Então, eu lembro que um dos meus primeiros contatos, eu encontrei como se fosse como que eu posso... Uma larva gigante, larva de borboleta, né? Seria uma... Ai, gente, agora... Uma lagarta. Era uma lagarta, mas ela tinha cabeça de cobra, né? Ela tinha as asas realmente de borboleta, mas o corpo dela era de lagarta, e ela era muito grande, gigante, parecia ter uns 8, 9 metros, sabe, de extensão, bem grande. E eu lembro que lá tinha alguns portais, eu queria entrar, e ela ficou olhando assim para mim, porque na verdade ela estava sentindo, acho que o meu campo energético, eletromagnético, e aí eu fiquei, a princípio, um pouco com medo dela. Eu pensei, não, mas eu não tenho que ter medo, porque eu vi que ela não me atacou, né? Então, ela não era igual os outros guardiões que viviam me atacando. E aí, ela foi e abriu, e a terra se abriu, né? E aí, quando a terra abriu, eu consegui entrar. E aí, na hora que eu entrei, eu acessei, aí tinham vários animais, animais diferentes, né? Que não se vê aqui em cima. Quando eu falo diferente, é literalmente diferente mesmo. E muitos cristais. E aí me pegaram pela mão e falaram assim, ai, que bom que você chegou, a gente tem muita coisa para poder passar para você. E aí eu fui andando, eles me levaram como se fosse uma parte, né, são como se fossem cavernas, vários tipos de cavernas, e aí tinha um cristal, e esse cristal era engraçado, porque depois que eu vi esse cristal, eu vi que ele tinha o mesmo desenho que hoje o pessoal chama de, acho que árvore da vida, que tem os eixos. Eu vejo isso mais para quem estuda judaísmo, né? Ou cabala, sei lá. E ela tinha exatamente esse mesmo formato. Mas isso eu fui entender depois da experiência, que antes eu nem sabia que esse mundo da árvore da vida existia esses estudos, ignorava eles.
E lá ela falou, olha, esse cristal é um cristal que todos os corpos humanos têm e todos os seres se comunicam com ele. Ele é um dos centros, né, magnéticos, né, cristais magnéticos, que ajudam a manter a função orgânica na Terra. Então, todos têm essa comunicação com esses cristais na Terra, e vocês que são seres que habitam na crosta terrestre. E eu lembro que isso foi bem, e aquele cristal aí girava, tinha hora que ele parava, tinha hora que ele girava rápido, depois ele parava, girava rápido, e aí tinha alguns seres sentados, né, em posição de índio, e aí eu fiquei olhando, aí eu lembro que eu tinha feito uma pergunta mental, né, eu fiquei pensando, nossa, será que eles ficam concentrando a energia deles na pedra? E aí ela foi e falou, sim, são os nossos anciões. Né, eles mantêm o fluxo da energia e tudo mais, a paz, a harmonia. Eles ajudam a equilibrar, porque diz que na crosta terrestre tem muito lixo, lixo mental, não esses lixo físico, né? É lixo mental, lixo... Formas de pensamento. Das formas de pensamento, lixo energético. E depois, então, eles ajudam a limpar isso para poder equilibrar a equação. Ô Luiz, aproveitando essa questão que você está falando do balanceamento, né, das coisas, você sofreu ataques, correto? E Bastante. Pararam, você conseguiu, né, fazer esse alinhamento, né, das coisas que você estava experimentando, da consciência que você começou a tomar, né, dentro da sua vida. Esses ataques pararam ou eles continuaram de alguma forma, ou houve uma proteção? Teve uma época que eles pararam, que acho que foi uma das épocas que eu mais consegui... vamos chamar assim, hoje eu sei que é elevar a vibração, né? Na época eu achava que era só questão de emoções e sentimentos. E é onde eu tive bastante comunicação com essa parte arcangélica, que ainda tem outras histórias aí para contar futuramente. Então, nesse um período de uns 3 anos, parou os ataques. Depois desses 3 anos, os ataques voltaram, né? Mas voltaram não com esses seres, voltaram com outros seres que também consomem a energia humana, né? Que eles são como se fossem vermes gigantes, e que eu também nem sabia que eles existiam. E uma vez eu lembro que acho que eu tinha brigado, né? Com o meu, então estava triste, estava magoada, estava ressentida, e eu comecei a sentir uma dor forte aqui no ombro, e aquilo doendo, eu falei, nossa, mas essa dor está incessante, né? Parecia ser realmente uma fibromialgia. E aí, quando eu olhei aqui, aí eu vi um verme grudado, mas ele não era um verme pequeno, ele era grande, ele envolvia o corpo. Pensa como se fosse uma anaconda, né? Uma cobra gigante, só que era um verme. E aí não era só um, tinha um acoplado aqui, o outro na minha perna, sugando, sabe, energia pela minha perna, o outro pegando aqui do lado, também envolvendo. Quando eu vi, eu estava em volta, tinha vários vermes grudados em mim, sugando, e eu estava com aquele sentimento muito ruim, porque eu estava nutrindo sentimentos ruins. E aí eu senti nojo daquilo, eu queria soltar, eu queria pegar eles, mas eu não conseguia pegar, né? Porque o 3D não pega o 4D, vamos dizer assim, na terceira dimensão não pega a quarta dimensão. E aí eu falei, eu já sei como é que eu tenho que fazer. Eu falei, não adianta eu batalhar fisicamente. Aí eu fechei meus olhos, e detalhe, eu abria meus olhos e estavam lá. Eu fechava meus olhos e eles estavam lá. Aí eu falei, então tá. Então eu falei, então a minha batalha vai ser com os olhos fechados. E aí na hora que eu fechei, eu consegui entrar na dimensão deles. A dimensão deles tinha muito. Você põe muito, você pode colocar muito. Pensa em você entrar numa piscina com todos os tipos de vermes de intestino que você possa imaginar. Parecia aquilo ali. Só que eles flutuavam, né? Flutuavam lá e tal. E aí, só que quando eu fui para lá, por incrível que pareça, eu senti paz, eu entendi o mundo deles, eu compreendi o que eles faziam, porque o jeito que eles se alimentavam, a única maneira que eles tinham de se alimentar era energeticamente, eles não se alimentavam fisicamente, eles não conseguiam fazer, que a gente fala que é a predação dentro das espécies deles, porque aqui nós somos predadores, a gente acaba tendo essa predação com habitantes do nosso planeta, seja de plantas, a gente ser predador de plantas, predador de animais, a gente sempre está, ou predador de frutas, a gente é um predador. E lá eles não podiam fazer essa predação dentro do conjunto que eles habitavam. E eles só conseguiam fazer isso interdimensionalmente. Então, assim, próxima a deles, que era a nossa. Então, preciso comer, eu tô com fome, eu preciso me juntar com alguém para ir. E eles se nutrem não só de emoções negativas, eles também se nutrem de emoções positivas, vamos dizer assim, né?
Então, você pensa, eu quero, sei lá, vou ajudar os mendigos, né? Levar sopa, uma boa ação. E aí você se sente bem com aquilo, você se sente feliz. E eles vão lá e sugam você, sugam a tua energia. E aí, então, eu passei a não ficar revoltada quando eu via que eles estavam nutrindo da minha energia, porque eu vi que era uma simbiose, talvez necessária, eu falo que é uma piada cósmica, né, de eles precisarem disso. Eu falei, eu preciso comer plantas, eu preciso comer vegetais, eu aprendi a comer animais, eu sei que tem muita gente que não gosta de comer hoje animais, mas eu ainda como, né, mas eu entendi, eu simplesmente entendi, compreendi, não tive raiva, e não foi só deles, porque além deles, e aí tem seres humanos, que são humanos mesmo, que tá em outras dimensões, né, são em alimento de energia, porque também precisa, seres intergalácticos, que também se alimentam de energia, então é muita gente se alimentando de nós, parece que não, mas tem muitos seres diferentes, de escalas diferentes, de dimensões diferentes, alimentando da gente, mas eu passei a respeitar aquilo como padrão, como algo normal, e não anormal. Quer dizer, faz um sentido para esses seres de outras dimensões, no que eles vivem, no que eles consomem, porque nós temos aqui na Terra, né, até pelas experiências espirituais aí, que a gente ouve, né, nos livros, enfim, a gente fala sobre os vampirizadores, né? Então, os seres que sugam, né, que vampirizam nossas energias. Né? Então, como você comentou, esses outros seres, que na verdade você entrou numa dimensão porque você se tornou também multidimensional, pelo que eu entendi. Né? Se você se tornou uma multidimensional, você conseguiu sentir o que eles sentem. É isso? Isso, né? Exatamente. Legal. Isso. Uhum. E aí, a partir daí, você começou a ter um equilíbrio maior desses acontecimentos na sua vida, mas você teve um evento aí com seres holográficos, né, que apareceu no seu quarto. O que eles te ensinaram nessa época? Então, isso é interessante porque, pelos fatores da vida que vai acontecendo, até por questões intergalácticas, antes desses holográficos aparecerem, o que estava acontecendo? Eu estava acessando outras versões minhas, né? Uhum. Peraí que eu estou trocando as bolas. Tá, isso mesmo, eu estava acessando outras versões minhas. Uhum. E aí, o que acontecia? Tinha esses seres que são outros tipos de guardiões que vinham atrás, e eu estava voltando a ter um processo de ter muito medo. Eu aprendi a não ter medo. Aí, nesse processo que eu não tive medo, eu acho que acabou um pouco, assim, parou um pouco, teve como se fosse um estacionamento, deles ficarem me assustando, e tudo, né? Porque talvez era para impedir também que eu acessasse outros campos ou algo assim, porque isso que eu entendi foi o que eu compreendi, como se fosse um sistema de proteção. Se você não quer que um ser habite uma outra dimensão, descubra e saia divulgando para que não tenha uma invasão então, de seres humanos entrando nessa dimensão, então você coloca monstros ali para proteger. E como a gente tem medo de monstros, a gente não entra porque os monstros estão lá bloqueando essa passagem. À medida que você descobre que você pode passar por eles, aí quem tem medo da gente, não somos nós deles, é eles que vão ter medo da gente. Então, eu entendi mais ou menos nesse processo. Quando eu entendi isso, eu parei de ter medo. Só que aí começou outros eventos inusitados que me passou a voltar a ter muito medo. E dentro disso aí, é como se eu tivesse um pesadelo, né? Seria sonho mesmo, um pesadelo grande, e eu acordava muito assustado com aquilo, falei, nossa, foi horrível, eu senti muito medo, né? Coração palpitando, e aí quando eu via, tinha um ser holográfico, azul, porque é um azul transparente, de um felino humanoide. E aí eu olhava ali, eu fiquei pensando, mas que estranho. Passava a mão, minha mão passava por ele, né? Não ia, e começava a dar risada, como se fosse assim, ela tá achando que eu sou palpável. Eu achei maquiada. E aí, só que aí, dentro disso aí, começava a aparecer outras imagens holográficas, porque não era só um, aí começava a aparecer muito mais outros seres felinos, né? Aí, imagine todos os rostos felinos que você puder imaginar, de gatos, de onça, de lince, tigre, sabe? Várias dessas, mas só que humanoide. Deixa eu falar uma coisa. A nossa almirante, Cris de Pascoal, a origem dela é do planeta dos felinos, tá? Ela com certeza vai querer falar com você. Ô, Cris, fica atenta, hein? Você fala com a Luísa e ela vai te dar aí os caminhos, né, de como chegar nesses seres, porque o contato dela é direto, hein? Vamos lá, vai esse relato, hein?
E aí eles apareciam, mostravam e falavam assim, ó, estamos observando você dentro das nossas naves, né? E aí eu perguntava, mas tá, tudo bem, a nave, aí abria a janela do meu quarto, a nave deve estar ali. Aí eles davam risada de novo, como se fosse assim, não, a gente não tá aqui nesse céu. Ele foi, o seu céu é holográfico, você não vai conseguir ver a gente, porque o sistema holográfico que está no seu céu, ele bloqueia a imagem das nossas naves. As nossas naves estão acima dessa redoma holográfica, que você vê o céu de vocês como azul, né? Azul claro de dia e azul escuro à noite, é um sistema holográfico. Aí eu ficava assim, não é sistema holográfico, é camada de helosfera, estratosfera, né? Aquela coisa que a gente aprende de geografia, e eles davam risada e balançavam a cabeça como se fosse assim, coitado, não sabe de nada. Não sabe de nada. Isso é boa. Aí eu ficava olhando ali, né, prestava atenção naquelas risadas, mas eu entendi o que eles queriam dizer, que o nosso céu é um sistema holográfico, e as naves deles estavam acima, e aí esse foi um dos primeiros contatos. Os outros contatos sempre eram, quando eu tinha um pesadelo muito grande, eles sempre apareciam. E aí eu comecei a achar estranho de eu ter pesadelos e aparecerem, eu ter pesadelos e aparecerem. E aí, eu acabava de ter pesadelos, eles apareciam, eles voltavam a fazer o teu pesadelo. E aí eu comecei a achar que eles eram do mal, fiquei pensando, pô, esse povo é do mal, porque eles me fizeram entrar de novo no pesadelo. Como é que é esse processo? Só que aí eu não estava dormindo, porque um eu estava dormindo, o outro não, eu estava acordada. E eu voltava de novo, estando acordada. Mas aí eu entendi que o que eles queriam ensinar, porque muito dos ensinamentos deles não é só um ensinamento falado, é um ensinamento que você passa pela vivência. Então, eles queriam que eu entendesse que eu tinha que parar aquele processo de medo que eu mesmo estava autogerando. Que eu tinha conseguido, sabe, passar por isso, eu conseguia ter anulado e por algum motivo eu reabri esse campo do medo. E se eu quisesse continuar tendo comunicações e galgar degraus, né, vamos dizer assim, eu teria que cessar de novo essa parte do medo, porque realmente o medo ele trava muitas coisas. E aí eles começaram noite após noite, vários pesadelos, me colocar em vários pesadelos e várias situações perigosas e tudo mais, a ponto de eu olhar, de eu entrar e eu falar assim, já sei, são os felinos. Dentro do pesadelo eu já sabia. Eu falei, estou passando por aí, pode mandar monstro, pode mandar eu caindo, pode mandar em batalhas, muitos dos medos que tem, porque eu tenho filhos, né, então eu colocava meus filhos sempre em situação de perigo, e eu quase perdendo eles, quase morrendo, tendo que socorrer, e aquilo me gerava um medo. E aí, eu tiver que morrer, vai morrer. Então, era uma coisa que eu tive que passar, tipo assim, olha, mas é sua família, são seus filhos. Eu falava, não é minha família, não é meus filhos. Isso aí é o símbolo do medo. Eles são medos. E eu deixar aquele medo, aquela história. E aí eu fui vindo. E é engraçado, porque eu fui vendo que a gramatura da configuração não condizia tanto com da vida real, porque precisa ser muito real. E eu fui encontrando falhas dentro dessa história. E justamente por haver falhas, o medo começou a passar, sabe, a ir embora. E à medida que eu comecei a me tranquilizar em relação a isso, eu comecei a ter outros ataques de outros guardiões, só que dessa vez foram dos draconianos. Então, o que acontecia? Então, eu entrava no quarto, eu já sabia os pensamentos que eu tinha que ter, então, eu sempre mantinha um pensamento elevado, sempre pensando em todo mundo, e aí, o que aparecia? Um olho gigante, quando eu falo gigante mesmo, ele tomava o pé direito do meu quarto inteiro, um olho enorme de dragão, com um olhar muito bravo, sabe, tenebroso, de muita raiva, e eu lembro que na primeira vez que eu vi, eu fiquei pensando, meu Deus, o pessoal me descobriram, né, o pessoal, os Illuminati, eu descobri, eles vieram aqui no meu quarto, ao olho, porque o pessoal fala daquele olho que tudo vê. Então, na época, né, eu fiquei pensando, é o olho que tudo vê, tá me vendo, me acharam, eles sabem que eu faço essas viagens, né, intergalácticas, que eles sabem que eu faço viagem interdimensional, e eu ficava com medo, né, me gerou um medo muito grande dentro disso aí, porque eu queria que aquele olho fosse embora, mas era apenas um olho. Aí depois, uma segunda, uma terceira, aí na quarta vez eu já não tinha, porque eu via que era só um olho. Aí eu fiquei pensando, tem uma coisa errada nesse olho, porque só aparece o olho, não aparece mais nada. E aí dentro, quando eu compreendi um pouco disso, aí apareceu um holográfico de um céu de macaco, né, um tipo Planeta dos Macacos. Sim. E aí ele foi e começou a colocar muita informação na minha mente, então passavam muitas imagens rápidas, mas muitas imagens rápidas mesmo. Mas ele só passava imagem de ossos humanos.
E aí, só que dentro de cada osso humano, ele mostrava que tinham símbolos geométricos, né? Então, por exemplo, pegava uma vértebra, nessa vértebra tinha um símbolo geométrico. Pegava o fêmur da perna, tinha um símbolo, sabe, geométrico dentro dali. E desse símbolo geométrico emanava um campo magnético, uma energia. E essa energia, você faz muita coisas interdimensionais com ela. Então, uma das primeiras que eles me passaram foi em relação ao osso aqui do nariz. Ele disse, você abre campos interdimensionais com a ossada do seu rosto, né? Que seria mais ou menos como se fosse esse triângulo. Calma, pessoal, é só a internet aqui que deu uma travada, talvez do lado dela lá, tá? Mas o relato é bem interessante, espero que vocês estejam gostando, porque eu estou adorando. Voltou? Voltou. Eu estava falando aqui para os internautas, Luiz, o seguinte, que como está sendo maravilhoso esse bate-papo com você, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar nos minutos finais, daqui a pouco você dá uma mensagem, mas o que eu quero falar também é o seguinte, você falou muito sobre a questão do controle do medo, né? Eu e a Cris, por inúmeras vezes, a gente sempre fala para os nossos internautas, o medo é algo que existe, que faz parte da sobrevivência humana. No entanto, tanto quanto o medo quanto o amor, nós temos que controlá-los, né? E a partir do momento que você tem o amor no seu controle, entendam, amor e medo são energias, que é positivo ou negativo, o nome que vocês quiserem dar. Mas olha o que a Luísa está dizendo para nós. E todas as experiências dimensionais e multidimensionais que ela teve, nós somos o sol para essas criaturas. Nós somos uma quantidade de energia tão grande que eles consomem a energia de nós. Se eu estiver errado, você me corrija, viu, Luiz? Então, nós temos tanto poder, nós somos tão divinos, nós temos tanta capacidade que eles fazem uma coisa há milênios conosco aqui na Terra. É gerar o medo, é gerar o controle, é fazer com que você não saia do seu estado de conforto. Então, mais uma vez, internauta, pega aí o testemunho da Louise com essa história incrível. Não tenha medo, controle o seu medo, né? Sejam pessoas com muita força de vontade de querer avançar um passo à frente. E aí, tudo muda. Não é verdade, Luiz? A partir do momento que eu controlo o medo, que eu acesso a minha superconsciência de quem eu realmente sou, que é o caso da Louise, as coisas melhoram na vida da gente, não é mesmo, Luiz? Conta para nós esse final para a gente sobre qual é a alteração de sensibilidade orgânica ou extrasensorial que você esteve, ou que você tem hoje, né? Essa interação com as relações humanas. Bom, em relação a isso, depois de ter vários contatos, assim, você abre portais de você mesmo, né? O que eu posso falar para vocês que é uma delícia, quando eu falo que é uma delícia, é ao pé da letra, muito prazeroso. Você não ter só contato com seres da sua dimensão, né? Só com os humanos. Você poder se comunicar com plantas, você poder se comunicar com animais, você poder se comunicar com seres, né? Realmente de outras dimensões, você poder se comunicar com seres intergalácticos, porque eles também são nossos irmãos, em outros níveis, em outras escalas. Com isso também, o que eu passei a ter um pouco a mais? Eu passei a ter visões duplas, né? Às vezes até triplas, ou seja, eu estou na minha cozinha, estou lavando louça, eu estou andando por dentro de uma nave e eu estou dentro de um planeta também conversando com seres nesse planeta, tudo ao mesmo tempo. Então, é como realmente se tivesse vários cérebros, com seus vários corpos, você consegue lidar com essa situação tudo ao mesmo tempo. Não sei como explicar isso para vocês, né, de falar é ao mesmo tempo, mas é ao mesmo tempo. Então, assim, eu não teria que ficar igual uma estátua, tô lavando minha louça, e eu não posso pensar, não posso conversar com quem está do meu lado, que eu vou interferir, sabe, com quem que eu estou falando dentro de uma nave, que eu vou interferir com quem que eu estou falando do outro planeta. Um processo, ele não interfere no outro, você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo. Isso aí foi uma das coisas. Outra coisa também é você entrar dentro de organismos, né, e ser esse organismo, é o que a gente chama de comunhão. O que é a comunhão, né, aí eu vou chamar de comunhão universal, uma comunhão intergaláctica, que isso é algo que eu aprendi com eles. Por exemplo, conta a experiência minha, contar duas, até para a gente ser um pouquinho mais rápido. Vamos lá, vamos que a conversa tá boa, viu? Só uma coisa, Lorena, deixa eu falar aqui para os internautas.
Pessoal, essa conversa ela vai continuar dentro da nossa nave, USS Kron. Veja como acessar essa nave através do nosso site krontv.com. Faça sua inscrição, venha fazer parte como tripulante e que nós vamos viajar nas nossas consciências e vamos aprender muito com a Luiz, né, Luiz? Você vai conseguir responder as perguntas dos internautas e dos tripulantes, não é isso mesmo? Isso, exatamente isso. Perfeito. Mas continua falando o que você estava falando para a gente aí. Então, Ronaldo, aí dentro disso aí, o que seria essa comunhão, né? Então, eu estava fazendo uma comunhão com um homem da França, né? Um francês, ele na faixa de uns 24 anos, mais ou menos 24, 26, e ali eu passei a ser ele. Então, eu andava na rua como se eu fosse ele, falando com os amigos dele, com o pessoal do trabalho, os gostos preferenciais de comida, né? Bebida, o formato de respirar que é diferente, o que ele sentia dentro do organismo, de fome, de dor nas costas, lombar e tudo mais, eu era ele ali, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu estava, sabe, no Brasil, dentro da minha casa, fazendo os meus afazeres, mas eu também estava dentro dele. E aí me fez lembrar, acho que não tem problema falar de um filme aqui, filme não, é seriado, que é o Sense8, ele representa... Isso. Isso, ele representa muito isso. Quando eu assisti esse seriado e eu olhei aquilo, eu fiquei pensando, gente, isso aí acontece com muito mais pessoas, não é só comigo. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei pensando, um cineasta, né, um diretor assim... Ele fez pesquisas, né, Luiz? Ele fez pesquisas, ele encontrou essas informações e colocou num seriado. E se ele colocou no seriado, é porque isso existe, não é porque estava só acontecendo comigo. Isso acontece com muito mais pessoas, e eu estou para dizer que vai para acontecer muito mais ainda. Acho que é um leque que está fechado, que ele vai abrir, né? Então, para quem não sabe, que hoje considero que isso é uma habilidade humana normal, o que parece que é anormal é porque nos foi tirado, mas nunca deixou de ser nosso, e o que está fazendo é só a gente fazer uma reconexão do que sempre foi nosso. Então, essa habilidade, ela sempre foi nossa, da gente ter essa comunhão. Então, por exemplo, quando as igrejas ensinam, né, não quero estar aqui falando mal de igreja nenhuma, porque eu sei que muitas pessoas são religiosas em relação com a tua fé, mas quando eles falam, vamos fazer a comunhão com Deus, aquela coisa, eles não ensinam a saber realmente você ser um. E o ser um não é apenas uma forma de falar, uma ideia de ser, porque a gente está conectado. Não, isso é vívido. Você vive um, você vive estar dentro do outro. Né? Então, assim, eu tive essa experiência sendo, no caso, dentro de um outro ser humano, mas eu já tive essa experiência sendo uma baleia, eu já tive sendo uma abelha, eu já tive, inclusive, sendo um foco de ponto de energia elétrica, passando pelos fios, né, pelos fios elétricos que de poste em poste. Então, vinha eu e várias consciências elétricas, uma atrás da outra, correndo por dentro desse fio. Então, você sabe como que essa consciência elétrica pensa, como que ela conduz, como que eles conduzem e restringem a tua energia elétrica para você passar por dentro, sabe? Desses fios, desse conduto e tudo mais, porque, na verdade, eles prendem, né? A gente acha que não, mas é uma prisão também da consciência elétrica, é uma consciência presa. Do mesmo jeito que nós, seres humanos, somos consciências presas dentro de um sistema escravocrata, energética, de alimentação, a gente acha que não, mas sim. Muitos podem falar que aqui é escola, que aqui é não sei o quê, mas também é escola, também existe isso. Mas também é prisão, né? Mas a princípio é uma prisão. Mas só que essa prisão, ela tem várias escalas, né? Tem várias magnitudes. E a gente fala assim, mas que coisa ruim eles aprisionaram. Eu falei, mas a gente também aprisiona outros. E tem uma prisão que é muito engraçada, que eu posso falar que praticamente 99% dos seres humanos fazem, e aí eles falam que eles não conseguem sair de prender o outro. Pessoas casadas, pessoas que estão namorando, pessoas que são noivas, elas prendem o cônjuge, porque quem ama liberta. Então, assim, se ele está comigo ou ela está comigo, não pode ter outro, não pode sair, né? É uma prisão, você acabou de prender uma energia, você acabou de possuir uma energia, então aquilo não é amor, aquilo é uma posse. Não, só pode ser eu, estar comigo, né? Aí você fala, não, deixa a pessoa ser livre, deixa ela namorar outras pessoas, deixa ela se relacionar sexualmente com outras pessoas, deixa ela ter a vivência dela. Passarinho livre, quando voa, se volta é porque te ama, né? Não fique com aquela coisa na sua cabeça.
E aí, só que o pessoal confundiu amor livre com sacanagem também, aí já fizeram toda aquela mistura, e falei, por isso que eu não libero. Eu falei, gente, eu não estou falando nesse patamar, eu estou englobando outro sentido de amar, de prisão e tudo mais. Então, a gente não pode reclamar da gente estar dentro de uma prisão se nós mesmos também aprisionamos outras coisas, filhos, amigos, né, pessoas do trabalho, e por aí vai. A gente também é um aprisionador. O que você está falando é bem interessante, mas lógico que tudo que eu vou comentar aqui com você são estudos, né? A gente não tem como afirmar e confirmar tantas coisas, mas pelos experimentos nossos, né, os nossos experimentos na terceira dimensão, eu vou te dizer a seguinte frase: nós estamos, Ronaldo, estamos, Louise, passando por uma experimentação. E o nosso eu original, nosso eu superior, tantos outros nomes, nós estamos experimentando. Só que você teve essa habilidade reconstituída em menor tempo. Isso é uma coisa importante. Nossos estudos, a gente diz o seguinte, que um tempo muito breve, todo mundo vai sentir as conexões, sejam elas positivas ou negativas, que é exatamente o que você passou, né? Então, seus demônios, seus anjos, né, seus seres translúcidos, seus seres mais energéticos. Então, essas experiências todos nós passaremos, mas isso vai ser gradativo, você já acessou isso, muitas pessoas estão acessando, né, muitas. E as pessoas, elas só têm que ter um problema como você teve. Elas estão confusas, elas não sabem por que está acontecendo isso, né? Então, elas ficam como aconteceu com você, elas procuram alguma cura, alguma pessoa que vai ajudá-las, mas não vão. Sabe por quê? Porque isso é desconhecido para nós do ponto de vista de terceira dimensão. Nós não sabemos lidar com isso. É uma coisa que acontece conosco, Luiz, que é incrível. Nós reconhecemos o mundo de formas terrestres. Tudo que sai da forma, do formato que você reconhece, você acha que é alguma coisa estranha. Você não consegue se adaptar, nem mesmo o seu arquivo acástico, entendeu? Porque você não lembra daquele formato, daquela forma. Então, se isso acontece conosco no dia a dia, imagine para você, né? Como é que lidar com isso? Quer dizer, você passou por uma série de coisas, você tem consciência, mas e hoje? Você acabou de falar uma situação aí do sequestro da subjetividade de nós, homens e mulheres casados. Como é que teu marido entende isso hoje? Você é casado hoje ainda, né? Sou casada, tem 20 anos, com a mesma pessoa. Mas ele ouviu seu testemunho aí, né? Falou, olha, não é bem assim, viu, marido? Mas, assim, é uma situação, eu acho bem bacana essa expansão nossa consciencial, entendermos o processo. A partir do momento que a gente entende o problema, se permite entender o processo, viu, internauta? Se permite entender os processos, abram suas mentes, e a nossa proposta aqui do programa é amplie a sua consciência. Como foi uma tarefa difícil para você, né, Luiz? Mas hoje você se considera uma pessoa que entende o processo, é isso mesmo? Isso, eu entendo assim, que eu tenho uma compreensão melhor em relação a outros por causa da vivência. E tem alguns avatares, mestres, né, vamos dizer assim, eu não sou de guardar nome de pessoas, mas acho que a mensagem, se eu passar, as pessoas vão entender. Eles falam que nada melhor do que a vivência para comprovar a experiência e os dizeres. Que quando a pessoa fala, seja um, isso aí é apenas uma palavra, uma ideia. Quando você passa pela vivência do um, aí você entende, aí você compreende. E aí você compreende esse um, né? Quando você também fala assim, amar-vos um aos outros, né? Como a ti mesmo, independente se a pessoa é mal, se a pessoa é boa. Às vezes a pessoa fala assim, então vou amar um estuprador, vou amar um pedófilo, eu não consigo. Mas quando você passa por esse processo de um, e você entra no corpo de um assassino, quando você entra no corpo e você sabe todos os processos, muita coisa dentro de você muda e você fala assim, puxa vida, antes eu odiava seres assim, hoje eu não odeio. Não estou aqui defendendo ninguém que faça coisas que a gente abomina, mas é uma compreensão do porquê da existência daquilo. Por que aquilo existe? Entendeu? E hoje eu sei que muitas coisas existem porque a gente precisa do contraste. Porque se a gente não tiver o contraste, você não aprende o lado A sem a existência do lado B. O lado B, ele existe para dar o contraste. E de tempos em tempos, outros vivem, e de tempos em tempos é você que está do lado B
para dar o contraste para que outros possam ver você, lado B, que é um lado negativo, vamos dizer assim, para que eles possam ter a experiência do lado A positivo, senão eles também não conseguem. Então, é uma coisa boa, de certa forma, você ter o lado B, deu para entender? Então, Não, são é essas uma coisa coisas... que deu para entender, sim. E olha só, se o nosso internauta tiver dúvidas, você vai tirar dúvida para esses internautas. Mas deixa eu te falar aqui no finalzinho, que é uma questão que você colocou muito bem, a questão da dualidade, né? Porque a gente vive a dualidade. Mas essa questão do somos um, que é muito mais do que uma frase ou um jogo de palavras, é as questões que nós somos interconectados. Uma coisa que a gente comenta muito aqui, Luiz, é o seguinte: somos um, nós somos parte da mesma energia formadora do cosmos, né? O prano, não que você quiser dar, isso está tudo flutuando e experimentando, não é verdade? Então, nós somos uma gota de um grande oceano. Na verdade, nós somos o oceano, não ao contrário, né? Porque nós temos uma sensação de sermos um, nós temos uma sensação de estarmos isolados, nós temos isso até mesmo para experimentarmos. Mas a boa notícia, internautas, e aqui nós temos a Luísa que nos comprova isso, que isso está acabando, isso está mudando. E quando eu falo mudança, é para todo mundo. É claro que alguns ainda não estão despertos para isso, né? Porque tem que ter um certo, eu digo, virar chave, né, Luiz? Tem que virar chave um pouco de alguns conceitos, de alguns paradigmas, que, na verdade, nós temos um poder que a gente consegue nos aprisionar, né? Incrível isso, que é o nosso ego, certo? Então, o nosso ego, que é a nossa prisão, também é necessário para a experimentação, mas a partir do momento que você não tem esse ego te dominando, você passa a se relacionar com tudo que está conectado no universo. Correto, Luiz, o meu pensamento? Exatamente. À medida que você consegue parar de aprisionar as coisas dentro de você e os outros, você vê que outros portais vão abrindo, porque você também vai saindo da prisão. Então, a prisão é como se as portas da prisão fossem abrindo. Então, você vai acessando uma dimensão e aí você começa a ter experiência. Aí abre uma outra porta, porque você está tirando dentro de você as prisões. Quando você tira as prisões dentro de você, uma outra porta de prisão onde você está é aberta para a tua própria liberdade. O que você faz para dentro reflete o que tu faz para fora. Isso é uma verdade única, é incrível. Olha, não tem como te agradecer, não tem palavras para agradecer esse momento maravilhoso contigo. Eu acho que você é uma pessoa que deve ser pesquisada, sim. Eu acho que você tem que escrever um livro, sabe? Tem que colocar isso no seu relato, na sua experiência. Por quê, Luiz? Para que as pessoas se sintam também confortáveis e também tenham um controle sobre as próprias experiências delas. Porque, como você, muita gente aqui no orbe terrestre e aqui no Brasil estão passando por isso. E por que não nós darmos uma força para essas pessoas, né, Luiz? Você topa aí, a gente, pelo menos, temos a iniciativa de ouvir esses nossos internautas que estão passando pela mesma coisa? Opa, com certeza. Juntos. É isso aí. Muito bom mesmo, viu, Luiz? Olha, gratidão, tá? Fique aí um pouco aí na nossa chamada, na nossa transmissão. Eu tenho só que te agradecer a você, ao seu marido, a sua família, por essa disponibilidade, por esse tempo e principalmente por essa energia. Estou me sentindo diferente, de verdade. Sabe? Ah, que bom! Já veio para mim, assim, como eu tenho certeza que também veio para os nossos internautas. Espero que vocês, internautas, tenham adorado isso, que foi fantástico. Mas olha só, o nosso trabalho continua, a Luísa já faz parte da USS Chrome, venha com a gente, venha viajar com a gente, nas nossas consciências, venha trocar informações. A Luísa, no tempo que ela estiver disponível, lance suas perguntas dentro da nossa nave. Outras pessoas estão participando, como eu falei há pouco, são mais de 100 pessoas atualmente, está aumentando todo dia. E a nossa tripulante, né, a nossa tenente, né, de experimentação aí extraplanetária, também faz parte, né, Luísa? Você está lá com a gente, certo? Com certeza. Estou aprendendo bastante também junto com o grupo. E lá a gente troca muitas ideias, muitos estudos. Eu ia falar assim, uns ensinamentos a céu aberto, mas eu vou dizer que uns ensinamentos a uma web aberta, né? Uma internet aberta para aqueles que buscam consciência, que buscam a verdade, essa verdade que está no nosso coração há milênios, que a gente ficou muito preso, né, Luiz? A gente ficou lá naquele estado onde a gente achava que a gente era muito limitado, alguém falou para a gente que era limitado.
mas nós não somos. Nós somos poderosos, e é isso que a gente vai falar numa nossa próxima programa Amplie Sua Consciência. E também quero convidar você, Luiz, eu quero que você fale aqui para a gente, na próxima entrevista, sobre a sua relação com os insectoides, né? Que são seres de luz, né? Que as pessoas às vezes acham que tudo é negativo, mas tudo é energia, tudo é existência, tudo é experimentação. Eu quero que você venha aqui no nosso canal para você contar essa experiência. Tá combinado? Eu topo, com certeza. Conte comigo para fazer mais um relato e contar um pouco mais sobre esse povo, sobre essa espécie que tem um grande coração e nos ajuda em várias formas, de vários jeitos. Olha, muito obrigado, tá? Então, fica nossos agradecimentos aos nossos internautas também. E mais alguns recadinhos. Pessoal, acesse nosso site, cromtv.com, e lá você vai saber como acessar a nossa nave, o SS Crom, e também como você pode adquirir o livro da Cris de Pascoal, tá? Extraterrestres em Busca do Homem Consciência, para vocês começarem a ter uma ideia do que vem por aí, né? O mundo realmente está mudando, as transformações estão acontecendo. Eu vou te dizer o seguinte, preparem-se, que voltaremos em breve, de alguma forma, seja no físico ou extrafísico, principalmente no extrafísico, as nossas locais e casas e planetas originais. Porque você, internauta, é um extraterrestre. Se você quer ver um extraterrestre, olhe para o teu espelho e veja você mesmo. Isso aí. Se procura fora, está dentro. Nunca se esqueçam disso. Então, fica uma boa noite para vocês. Boa noite, Luiz, e até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Obrigada,